Para a última luta, tivemos Kojiro Sasaki e Poseidon. Kojiro, o homem que nunca ganhou uma luta, e Poseidon, o deus que nunca perdeu uma luta. Dessa vez, os papéis se inverteram. E o homem que nunca ganhou queria sentir o gosto da vitória. E o homem que nunca perdeu, por ser arrogante demais, conheceu o gosto da derrota. E na próxima luta, temos dois personagens muito interessantes e muito diferentes. Hércules e Jack. Na mitologia, Hércules, ele não tinha esse nome. O nome dele era Alcínous. Ele ganhou esse nome depois, numa tentativa de Zeus de apaziguar o ódio da sua esposa traída, porque Hércules é um filho fora do casamento, o que é muito comum, a maioria dos semideuses são. E Hera, como sempre, ela fica extremamente irritada e quer se vingar. Ela foi lá, mandou a deusa da loucura dar um jeito no Hércules, o Hércules ficou doidão, matou a esposa e os filhos, e daí, para provar sua inocência, ele acabou tendo que fazer os 12 trabalhos. Essa foi a história em versão resumida, ok? Enquanto Jack, bom, até onde se sabe, ele matou por volta de 5 mulheres em 1888, mais ou menos. A sua identidade é desconhecida até hoje, existem teorias que tentam falar quem ele era, mas pelo menos até onde eu pesquisei, nada realmente concreto. E os dois personagens têm uma dicotomia muito boa, pelo menos na mitologia. Enquanto o Hércules, ele luta para provar sua inocência, ele é um cara bom, ele tenta fazer o mínimo de mal possível, ele tenta vencer aquela natureza ruim que vem da parte do pai dele, o Jack não, o Jack ele é um cara ruim, apenas ele é um serial killer, ele apenas vai e mata. Obviamente, a Shumatsu no Valkyrie deu uma bela de uma melhorada na história dos dois, romantizar para caber dentro do anime. E em vários momentos, Shumatsu no Valkyrie, ele faz uma coisa muito interessante, que é tentar aproximar a humanidade dos deuses. É só a gente perceber as lutas, quando colocam um pai contra um pai, um perdedor contra um ganhador, um homem forte contra um outro homem forte. Tá o tempo todo tentando fazer isso. Inclusive, para mim, uma das personagens que mais é humana em Shumatsu no Valkyrie é a Brunilda, a que mais se aproxima da humanidade em si. Em vários momentos ela demonstra desejo, ela age como um ser humano colocando os ideais à frente. De verdade, Buda fala isso em um dado momento. Mas vamos deixar para analisar a Brunilda bem mais pro final de Shumatsu mesmo, até porque aqui ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa sobre o personagem. E agora, a história dos personagens dentro do anime, como eu disse que é romantizada, a história de Jack lá dentro, ela meio que tenta passar um pano pro que ele fez. Ela não passa pano, ela só coloca de um jeito que caiba na história para você não odiar tanto assim um personagem. Jack, ele era uma criança bem complicadinho, viu? Ele passou por uns problemas que nossa vida, e daí no final acabou tornando o que ele é, juntando obviamente com a loucura que ele tem dentro de si. Enquanto o Hércules, a história dele destoa um pouco, mas nem tanto assim. Né, destoa bastante, na verdade. Eu ia tentar ver aqui os pontos, mas não tem tantos pontos assim iguais não. Aquela parte de Ares descer do céu, com coisa de anjos, o Hércules bebê, é um caos. Nessa luta, um ponto de Hércules que sempre foi muito bem destacado é a sua bondade e generosidade. Tanto que ele disse que se ele ganhasse, ele ia pedir aos deuses que não matassem os humanos. Só que, bom, isso não aconteceu. Hércules perdeu. Só que o mais interessante é que provavelmente ele sabia que ele ia perder assim. Ele sabia que ele ia perder, não do modo que sim, mas sabia. A questão é que ele escolheu salvar a humanidade, mesmo que isso salvasse o lado ruim dela junto. Afinal, apesar da gente ter medo, arrogância, inveja, ciúmes, a gente também tem esperança. E Hércules, ele é bem humano nesse ponto. E para a próxima luta, a gente tem o Raiden Tamaimon contra Shiva. Eu acho legal que a irmã da Brunilda, quando vai ver o Raiden, ela fala que ele é a personificação do desejo humano, cheio de sono, alimentação, entre outras partes mais carnais. Enquanto o Shiva e o Raiden dão lá uma enfrentada lá na arena, o Loki ele tá tendo uma conversa com o Buda que revela pra gente um pouco sobre como funciona o Volund. Basicamente, duas pessoas vivem em conjunto, uma delas aposta a vida na outra e assim a outra alcança todo o seu potencial. Basicamente é um princípio de confiança, ou seja, confia em mim e deixa que eu faça todo o resto. Na história assim original dos dois não tem muito o que falar. O Raiden, ele era um cara que fugia os padrões da época, ele era realmente muito alto. Enquanto o Shiva, bom, ele era o deus do hinduísmo. Ele é um dos deuses, no caso, porque é muita galerinha lá, mas ele é o deus da destruição e da regeneração. Ele destrói o mundo com suas danças, parece que o corpo dele se incendeia e as cinzas reconstroem o mundo. Dentro do anime, no caso, a história do Raiden e do Buda, ela é obviamente diferente. Raiden, ele nasceu ali com alguns músculos diferentes para poder lutar sumô e não machucar ninguém, ele selou o poder dele. Ele também não tinha muito controle sobre os músculos, o que dificultava um pouco a sua vida. Enquanto Shiva queria ser o deus da dança, pelo visto, ele só queria dançar. Ele tinha um amigo dele, o Rudo, que parece que tinha um sonho de ser o deus mais forte. O problema é que ele não era o mais forte. E para ser o deus da Índia, tinha que ser o todo-poderoso. E a única pessoa que tinha essa capacidade
humanidade era o Shiva. Então o Shiva meio que carregou as esperanças de todos os outros deuses, incluindo o seu próprio amigo Rudra, quando ele se tornou o todo-poderosão, enfrentando todo mundo e derrotando também todo mundo. Nessa luta dos dois eu achei muito interessante o ponto de que o Raiden, ele precisava saber até onde ia a extensão de toda a sua força, porque ele tinha poder, mas antes ele não podia controlar. Ele só passou a controlar seus poderes quando ele fez o volume com a Truth. O foda disso é que os dois meio que sabiam o que gostavam e sabiam o que queriam. Os sonhos e as esperanças, os dois já tinham tudo definido. Shiva queria ser o deus da Índia e Raiden queria lutar sumô de todo o seu coração. E foi exatamente o que fizeram. Nessa luta, Shiva acabou ganhando, mas Raiden conseguiu ver até onde vai a extensão do seu poder e se doar de todo o seu coração a uma coisa que ele gostava de fazer. E aí a gente vai pra luta que eu mais amo em todo o anime, e eu não sei se é em todo o mangá, porque quando eu chegar na parte do Nikolai Tesla, eu falo um pouco mais sobre. Apesar de ser uma luta meio ali, mas é muito boa também. Agora, a luta do Buda, ela é perfeita e excelente. Não tenho muito o que falar. Um adendo aqui no primeiro episódio, ou no primeiro capítulo do mangá, uma das pessoas tá rezando ao Buda Amida. Ele tá falando, eu me refugio no Buda Amida. E aí, a Brunilda, ela aparece e diz, humano, não adianta rezar. Os inimigos que teremos que enfrentar agora são os deuses. E eles não vão meio que ajudar a humanidade, né? Só que aí, tipo, lá mais pra frente, no caso, agora, o Buda, ele cata a Galahorn do Heimdall e fala pra todo mundo que vai lutar pela humanidade. Essa cena é muito boa. Ela é. Fica todo mundo estranho. Uns deuses, assim, meio que acho que já esperavam isso. Ou então eles nem se importam tanto. Por exemplo, o Shiva e o Thor, eles dão até um sorriso. Falam alguma coisinha assim, meio... mas dão um sorriso, como se não fosse tão ruim assim, sabe? E o Loki, nessa hora, se a gente for olhar pra ele, ele tá se contorcendo de ódio. É maravilhoso ver essa cena. E como o Buda, ele vai lutar pela humanidade, agora os deuses têm que escolher outro lutador, né? E um que vai lutar por eles é o Zero Fuku. Mas antes aparece o Bishamonten, que é o deus um dos deuses da sorte. E acabam que se juntam nele todos os outros, aí forma lá o Zero Fuku, né? E esse personagem, pra mim, ele é muito bom. Tipo assim, quando ele apareceu a primeira vez, o design dele, ali no flashback que a gente vê, é que era até fofinho, sabe? Chegava a beirar meio que um desenho animado. Uma criança, literalmente. Uma criança feliz. O problema é que o Zero, ele era bom até demais. Ele chegava a se machucar, tecnicamente falando, para que as outras pessoas não se machucassem. O Zero, ele pensava muito como uma criança. Por exemplo, se eu eliminasse a tristeza das pessoas, elas seriam felizes. Quando não é bem assim que funciona. Quantas vezes quando você era criança você não pensou que se tivesse alguma coisa ou se não sentisse alguma coisa você seria uma pessoa feliz? E aí tá o ponto mais interessante de tudo isso. O Buda, ele não tirava a tristeza das pessoas, ele não tirava a infelicidade. Ele ajudava você a se conhecer e, acima de tudo, ele ajudava você a lidar com esses problemas. E esse pra mim foi a melhor dualidade que eu encontrei no mangá. De verdade, assim, Zero Fuku e Buda são perfeitos. E em vários momentos o Zero, ele fica falando pro Buda que ele vai aplicar a punição divina. E o Buda, ele tecnicamente não cometeu nenhum erro. Mas ali pro Zero, eu pelo menos enxergo que é como se no momento em que o Buda fez o Zero sentir ciúmes, fez o Zero sentir inveja, ele tá culpando literalmente o Buda por esses sentimentos humanos. Ele tá falando, a culpa é sua por eu estar me sentindo assim, por eu não ser ninguém. O Zero, ele se aproxima da humanidade de uma maneira que nem o Buda, que era um humano, ou nem o Hércules, que também era um humano, se aproximavam. Os dois finalmente começam a lutar. É legal que nessa hora a gente consegue ver na plateia que o mangá mostra, o anime eu não me lembro direito, mas eu creio que não, mostram 3 personagens principais. Eles são 4 sábios, contando com o Buda. E os outros 3 são Sócrates, Jesus e o Confúcio. A personalidade do Confúcio, pra mim, ela é maravilhosa. É engraçado, é indeciso, ele quer descer a porrada ao mesmo tempo que ele tenta manter a pose, é muito bom. E a gente meio que entende o Zero. Se você era aquela pessoa meio excluída na escola, ou aquela pessoa que criticavam você vai entender ele também. Por exemplo, quando ele tá lutando com o Buda, ele não tá acertando nenhum golpe, os deuses começam a reclamar, falando que talvez seja melhor deixar o Bishamon lutar. Só que aí, em um dado momento, o Zero, ele mostra uma extensão do poder dele que é muito grande, ele é muito forte. E os deuses falam, nossa, será que ele não é forte até demais? Se é forte, criticam. Se não é, criticam também. E essa luta foi entre o mais honrado e o mais miserável. O que nasceu humano e o que nasceu um deus. E isso é o mais foda. Porque o Zero Fuku, ele era um deus e acabou ficando mais humano à medida que o tempo foi passando. Ele foi tendo aqueles sentimentos que a gente sempre tem. Sentimento de ciúmes, sentimento de inveja, o sentimento de vergonha, o sentimento de medo. E ele só piorou
porque ele começou a carregar um fardo que não era dele. Ele começou a acatar a tristeza das pessoas para si, sendo que não é a melhor maneira de lidar com isso. Você tem que ensinar para a pessoa como lidar com as tristezas, como lidar com a dor, não tomar para si. Só tirar dali não vai fazer ela aprender. E esse é o diferencial do Buda. Ele ensinou, ele ajudou, ele fez o mesmo com o Zero. Ele foi ajudando o Zero a se revelar, a se soltar, a ser quem ele é, a passar pela puberdade, como ele chama. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar que o Buda é muito foda. Ele tava correndo de chinelinho na luta. E no anime, o Siddhartha, que é antes do Buda virar Buda, se é que isso faz sentido para vocês, ele pensava como Zero. Ele tinha ali um destino cravado. O destino dele era se tornar um grande líder. E assim como o Zero, ele estava carregando um fardo que não era dele, que não pertencia a ele, porque não era o que ele queria. E a pergunta que o Buda provavelmente fez a si mesmo foi: o que eu quero ser? Quem eu sou? Porque ele não estava vivendo a vida dele, ele não estava sendo ele. Ele estava fazendo o que era esperado dele, não o que ele queria fazer. E com tudo isso que o Buda ensinou para ele, o Zero ele começa a agir por si próprio, sabe? Não a carregar o fardo dos outros. Ali agora, a partir daquele momento, ele não estava lutando para punir o Buda. Ele não estava lutando para os deuses, ele estava lutando por si mesmo. E ali agora ele estava até mais leve, porque agora ele estava carregando o próprio peso. E o seu peso é o único que você deveria carregar em toda a sua vida. Só que aí, diga-se de passagem, nessa hora eu fiquei com ódio do Beelzebub, que é tudo culpa dele o que aconteceu depois. O Zero acabou virando o Radium. E pelas pesquisas que eu fiz, tá? Falando assim mais agora da vida real, o Radium, ele é um dos demônios que tentou impedir a ascensão de Buda. No quesito nome, o nome dele não era necessariamente Radium. Você vai encontrar como Mara, creio eu, no budismo. E aqui meio que no Zero, o que tava ali dando aqueles sentimentos ruins era o Radium, porque o Radium ele continua com os mesmos sentimentos do Zero, a mesma coisa, sabe? Ele continua meio que sentindo ódio, muito ódio. Acho que um pouco de inveja também. E um ponto interessante aqui é que o Radium não tinha ali muito sentimento. Tanto que o Hades dá um pouco da história do Radium e parece que ele destruiu o Netherrealm lá e sumiu, desapareceu. Aí cultivaram ele, no caso o Véu, né? E implantou no pobre do Zero Fuku. E como o Buda ele lia as flutuações da alma, o Radium ele meio que era muito sombrio pra falar que a alma dele tava querendo fazer. Era extremamente escuro, como se ele não tivesse vontade, como se ele também não tivesse muitos sentimentos além de ódio. Só que depois, esses sentimentos que estavam lá no fundo do coração dele afloraram. Aí veio o ciúme, veio a inveja. O Radium ele meio que precisava provar pra si mesmo quem ele era. Ele nasceu forte, ele nasceu extremamente forte. Diferente do Zerinho, diferente do Buda, eles evoluíram com o tempo. Eles aprenderam. A experiência fez toda a diferença nessa luta. Foi por isso que o Radium perdeu. E pra próxima luta, a gente fica sabendo que vai ser o Kishi Huang, que é o imperador que unificou toda a China. É legal, porque quando a Brunilda recebe a notícia do próximo lutador, ela não tá sozinha, tá com a irmã dela e com o Nostradamus, que, diga-se de passagem, deu muito trabalho e dor de cabeça. Destruiu ali a ponte pra ir pro arco-íris. É muito legal essa cena no mangá. O anime é boa também, mas eles podiam ter inserido o Nostradamus. Ficaria bem melhor. Mas essa luta eu vou continuar no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações de quando sai vídeo novo. Lembrando que tem pelo menos 2 vídeos na semana, às vezes mais. Até a próxima e eu agradeço muito.